Vamos ler com a ajuda de Deus, livro de Juízes, no capítulo 3, versículo 12 em diante. Servidão sob Eglon. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizera o que parecia mal aos olhos do Senhor, e ajuntou consigo aos filhos de Amon e os Amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Eudes livra-os. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador, Eudes, filho de Gerá, benjamita, homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eudes fez uma espada de 2 fios, os comprimento de um côvado, cingiu-se por debaixo dos seus vestidos a sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém, voltou das imagens de escultura que estão aos pés de Gilgal, e disse-lhe: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Ao qual disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eudes entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava sentado. E disse Eudes: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eudes estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita. Ele a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura, após da folha, e a gordura cerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eudes saiu à sala, cerrou sobre ele a porta do cenáculo e a fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram, e que a porta do cenáculo estava fechada, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfatiarem. Eis que não abria a porta do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e o seu senhor estendido morto na terra. E Eudes escapou enquanto eles se demoraram, porque se passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhe: segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos moabitas nas vossas mãos. E desceram após ele, e tomaram o val do Jordão a Moabe, e nenhum dos deixou passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todo homem valoroso, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois ele foi Sangar, filho de Anate, que feriu os 600 homens dos filisteus,
com uma grilhada de boi, e também ele libertou a Israel. Estes versos, irmãos. Irmãos, pelo que nós vemos aqui, o povo sempre foi rebelde ao Senhor. Nós vemos que Israel, irmão, estava debaixo de uma servidão muito grande, ali já sobre Cusã, rei da Síria, de Arã. Então Israel vinha já, irmãos, debaixo de luta, clamaram ao Senhor, e o Senhor usou de um homem chamado Otiniel. Otiniel pôde libertar o povo da mão daquele povo, irmãos, e onde eles puderam ter sossego de 40 anos. E após 40 anos, irmãos, o povo erraram de novo, lá vem de novo, irmãos, porque o povo era difícil, irmãos, eles queriam seguir segundo os seus sentimentos, seu coração. Então, o que aconteceu, irmãos? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor de novo. E o Senhor, irmão, acabou entregando eles na mão desse rei chamado Eglon. Bendito é o nome do Senhor, um moabita. E eles acabaram sofrendo na mão dele, irmão, por 18 anos. 18 anos de peleja, 18 anos de luta. Ali na mão daquele rei, irmãos, massacrando eles, fazendo eles trabalhar serviços escravos, serviços pesados. Glória ao nome do Senhor. Em outra parte de palavra diz que eles botavam isso para fazer tijolo, irmãos, fazer girar aqueles maçador de barro, onde usavam os bois, usavam os homens para trabalhar. Não era fácil, era uma servidão muito grande. E eles acabaram, irmãos, clamando ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, a bondade do Senhor é grande, a misericórdia do Senhor é infinita, irmão. E eles clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou para eles um libertador. Glória ao nome do Senhor. Então esse libertador, chamado Eudes, filho de Gerá, glória ao nome do Senhor, um homem, irmãos, muito valoroso, um homem canhoto, ele era canhoto, esquerda, glória ao nome do Senhor. E ele fez uma espada de 2 fios, irmãos, dá a entender que ela cortava dos 2 lados, bem afiado, glória ao nome do Senhor. E ele fez do tamanho de um côvado, não sei agora, não me lembro o tamanho, quanto mede um côvado. Sabemos que ele colocou por dentro da sua vestidura, na coxa, irmãos, direita, e ele colocou aquela espada. Por certo, ninguém estava vendo que ele estava com uma espada ali, empunhalada ali, irmão, estava com aquela espada escondida. E ele mandou, o irmão juntou os seus homens, disse: vamos a julgar, vamos lá levar para o rei de Eglon um presente. Levar o presente. Quando entregaram o presente para o rei, Eudes falou para Eglon assim: eu tenho uma palavra a falar. Ele falou: cala-te, vamos entrar ali para você falar comigo. E entrou num lugar reservado, glória ao nome do Senhor. Eglon era um homem muito gordo, irmãos, ele sentou na sua cadeira. Então, quando Eudes disse para ele: eu tenho uma palavra de Deus para lhe falar. Olha, irmãos, aonde chega o libertador, ele chega para libertar mesmo, glória ao nome do Senhor. Essa palavra não vai ser muito estendida, irmãos. O Senhor levantou um libertador para libertar. E o Senhor levantou um libertador para nos libertar deste mundo da escravidão, do pecado. Levantou nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele também vai adiante de nós nos campos de batalha. Então aquele homem que maltratava, fazia aquele povo sofrer, naquele dia estava determinado por Deus, irmãos. Então, quando ele entrou naquela recâmara, um lugar fresquinho, sentou na sua cadeira, glória ao nome do Senhor. Quando Eudes disse para ele: tem uma palavra de Deus, ele levantou-se da sua cadeira. Quando levantou, irmãos, com a sua mão esquerda, ele desembainhou, tirou aquela espada de 2 fios, irmãos, e cravou no ventre daquele homem, que os seus excrementos saíram para fora. E ali mesmo ele deitou, glória ao nome do Senhor. Então o que fez Eudes saiu, irmãos, fechou a porta, trancou, saiu pelo meio das imagens que tinha ali, foi-se embora, e o povo não perceberam.
e ficaram ali aguardando, e nada desse homem abrir a porta, e os homens queriam entrar, nada, e foi esperando, até que perderam a paciência, foram atrás de uma chave, vamos abrir esta porta para nós ver. Quando abriu a porta já estava morto, já estava ali aquele homem há muito tempo morto ali no meio daquela sujeira. Glória ao nome do Senhor. Quando falaram, cadê Eudes? Eudes já tinha sumido, irmão, já estava nas montanhas tocando a buzina e descendo, dizendo para o povo, o Senhor enviou um libertador no nosso meio. E aqueles homens desceram as montanhas, mas Eudes, irmão, ia enfrentar aqueles homens valorosos, aqueles homens valentes que tinha aquele Omicron, irmãos, e caíram no fio da espada e não sobrou nenhum, e o Senhor libertou seu povo por 80 anos. E o Senhor manda esta palavra nesta tarde, um libertador aparecerá na tua vida, e oxalá o teu inimigo cairá por terra. Glória ao nome do Senhor. E ai daquele que levanta contra ti, ai daquele que levanta contra o meu povo, ai daquele que quer julgar o meu povo, ou fazer o meu povo sofrer por meio das suas palavras, das suas ações, dos seus feitos. Glória ao nome do Senhor. Então, naquele momento, irmãos, o Senhor deu, irmão, a libertação veio para aquele povo, a terra sossegou, houve paz na terra. Vai haver paz na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida. Guarda esta palavra nesta tarde. Senhor te guardará, te ajudará. Vai levantar um libertador para te livrar. Seja fiel, não seja como os israelitas, que depois de liberto continuava errando. Como disse o Senhor para aquela mulher, vai, não peques mais, não erres mais, diz o Senhor, porque um libertador levanta na tua vida. Marca esta data, esta hora, esse momento que você está ouvindo esta palavra. Não sei em que estado, onde você está, que nação, que povo, quem estiver ouvindo a palavra, um libertador entrará na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu ministério. O Senhor vai libertar a obra. É a palavra. Guarda esse conselho. Deus levantou Eudes e Deus levantou Jesus Cristo. Deus levantou Jesus Cristo. Irmãos, quando houve uma batalha no céu, que Satanás quis tomar o lugar de Deus, quem que levantou? Levantou o arcanjo Miguel, tomado pela força de Deus, e botou Satanás para fugir daquele lugar. Ele era um anjo de luz, veio para as trevas, e te diz o Senhor, aquele que se diz ser luz, ele pode descer para as trevas e você ficar na luz. Guarda a palavra e o Senhor te guardará. Deus seja louvado.